Hoje a gente veio conhecer a cidade de Rio Tinto, que fica na região metropolitana do Porto, no norte de Portugal. E ela é perfeita para estudantes e trabalhadores que querem morar na região do Porto e querem pagar um aluguel, um arrendamento mais barato. E a gente chegou até aqui de transporte público, de comboio, o trem. A gente pagou aproximadamente 2 euros saindo de Vila Nova de Famalicão, que é a cidade que a gente mora, mas é muito fácil se deslocar aqui de transporte público, pessoal. De comboio você também consegue chegar, por exemplo, no centro do Porto pagando menos de 2 euros e em 10 minutos. Também aqui tem um metro que você consegue circular por várias outras cidades aqui da região metropolitana e por isso é uma região muito atrativa para os estudantes e para os trabalhadores. E você não fica preso aqui em Rio Tinto. Você pode estudar em uma outra região, trabalhar em uma outra região e se deslocar facilmente por essas cidades. E o legal também dessas cidades maiores é que apesar de você ter a facilidade de se deslocar para outros centros, se você precisar resolver qualquer coisa aqui na região você consegue. A gente está aqui no centro agora, ó, tem farmácia, tem laboratório, tem banco, a gente vai andar um pouquinho para ali que eu já vi que tem supermercado e a gente saiu da estação de comboio até aqui a parte central, foi 10 minutos andando, então é muito rápido, você consegue se deslocar. E agora o que a gente vai ver? Se a cidade é fácil para andar. Eu já estou vendo ela um pouquinho desnivelada, então a gente vai dar um tour aqui pela cidade e tentar fazer um percurso completo para dar as nossas impressões para vocês. E a gente está passando agora aqui na frente do supermercado Lidl, mas aqui também tem outras redes, tem o Continente, tem a Mercadona, tem o Pingo Doce. Eu gosto sempre de falar dos supermercados para vocês, porque assim, pessoal, por exemplo, a carne e panqueca que a gente gosta de tomar no café da manhã, o do Pingo Doce é a melhor. A gente já provou de vários supermercados, até a carne mesmo a gente provou de vários supermercados. A Mercadona, por exemplo, a gente já gosta dos produtos de beleza, a Aline compra muitos produtos de beleza lá. Então é interessante ter várias redes, porque você fazendo as compras no supermercado, você vai vendo o que é melhor para você. E em relação a preço, é muito parecido. O preço do leite num supermercado aqui vai ser no Continente vai ser muito parecido, às vezes varia 1, 2 cêntimos, não tem tanta diferença, vai mais de gosto mesmo. Até porque depende das promoções também do dia. Às vezes tem promoção, às vezes eles dão um cupom de desconto, então às vezes vale a pena ir num ou no outro supermercado. Mas é interessante ter todas essas opções. Vocês até perguntam, e tem essas motos que faz randandandandan aqui? Aqui tem muito, pensei que era algo mais do Brasil, mas aqui de vez em quando a gente está passeando, vem pouquinhos passos ali do Lidl, ali atrás, já tem outro supermercado que é o Continente. Aqui tem aproximadamente 50 mil habitantes, é uma cidade relativamente nova, foi na década de 90 que ela ascendeu ao título de cidade, ela é mais nova que eu, inclusive. E aqui também tem opções, que eu já vi ali, vou mostrar para vocês, de fast food. Se eu não me engano tem o McDonald's e o Burger King aqui, então para quem gosta de fast food também é uma opção, para a galera jovem. E uma curiosidade, na Argentina parece que o Burger King está sendo vendido, eles não estão bem das pernas. Mas tem uma notícia muito importante que envolve isso, que o Burger King pode não estar bem das pernas, mas quem está bem é o Vasco, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí o campeonato, o Vasco está subindo, vai provavelmente pegar uma vaga lá na Libertadores e está com um projeto para ganhar o Mundial em 2030. Então os secadores aí flamenguistas já fiquem anotando isso. Me surpreendeu Rio Tinto nessa primeira impressão. Confesso para vocês que eu tenho muita dificuldade de gravar essa região metropolitana do Porto, porque para mim parece que vão ser sempre calçadas curtinhas, muito barulho, muito movimento. E tem um movimento legal aqui, mas parece ser um movimento bem organizado. Espera passar a ambulância. A gente viu muito também autocarro, ônibus aqui, então eu vi que o transporte público aqui na cidade é eficiente, porque a gente chegou de comboio, tem comboio praticamente toda hora. Metro também eu vi passando toda hora, é bem pertinho ali da estação de comboio. 10 em 10 minutos. De 10 em 10 minutos, aparentemente foi o tempo que a gente calculou aqui na nossa mente. E autocarro também toda hora aqui, então você tem muita opção para se deslocar aqui pela região. E eu acho que os preços aqui acabam sendo também um pouco mais baixos, porque como a região é mais espaçada, já dá para construir muito mais prédio. A gente já vê, olha, essa região aqui, ó, é cheia, ó, para cá, para trás, ó, mostra aqui.
até para ali também, ó, cheio de apartamento. Então acaba tendo muita oferta, né? Tem muita gente que mora, claro, nos prédios, mas um ou outro acaba colocando para aluguel. Então as chances de ter alguém colocando imóveis para aluguel acabam sendo maiores. Então acho que isso que acaba descendo um pouquinho o preço, tanto para compra quanto para quem pensa em alugar. A gente vai falar um pouquinho mais para o final do vídeo dos preços mais exatos, mas só para vocês terem um panorama disso. E pessoal, a gente decidiu montar uma campanha aqui. Quem abrir a conta Nômade esse mês com a gente, no mês de novembro, e fizer o primeiro depósito inicial, a gente vai dar uma assessoria das cidades gratuitamente para vocês. Então como é que vai funcionar, né? A gente vai deixar o QR Code aqui da conta Nômade aberta. É uma conta internacional em dólar, que você consegue também ver o seu euro lá guardado. Não tem taxa de abertura, pessoal, e não tem taxa de manutenção. É uma conta que você abre em 3 minutinhos. Ela aceita em mais de 180 países. Então, se você vier, por exemplo, para Portugal, quiser comprar alguma coisa, você consegue debitar diretamente da sua conta Nômade. Então, para quem abrir e fizer o primeiro depósito inicial, mandar o print para a gente lá no Instagram, no nosso Instagram da comprovação, a gente vai dar uma assessoria de cidades gratuitamente para vocês. Muita gente tem dúvida: Álvaro, em qual cidade eu monto um negócio? Álvaro, em qual cidade eu me mudo? Para qual cidade eu devo escolher em Portugal? O clima? E essa assessoria eu vou dar de graça para vocês, para quem fizer isso. Lembrando, tem que abrir a conta e tem que fazer o depósito inicial lá na conta. Eu acho que é R$50 o depósito mínimo, mas aí não é nem para mim, é para vocês. O dinheiro vai ficar para vocês. E me manda lá no Instagram, que a gente vai dar essa assessoria. Mas ó, tem que colocar o nosso cupom Portugal40 na hora de abrir a conta. E é até curioso porque, apesar de ser uma região metropolitana, a gente vê naquela região ali mais central muitos apartamentos, muitos prédios até em construção mesmo, mas a gente sai um pouquinho, a gente já vê um bairro, parece assim, mais com cara residencial, assim, de casinha mesmo, ó. Tá cheio de casinhas aqui, a gente já passou por várias ruas. Então você fica assim, poxa, legal, né? Tem uma parte um pouquinho menos barulhenta, né? Um pouquinho mais residencial mesmo, né? Não com tanto comércio, mas focada nas casas. Aqui também, bora mostrar pro pessoal, aqui é uma escola básica. Falando aqui um pouquinho agora também sobre o ensino, né? Para quem pensa em se mudar para cá com filhos em idade escolar, aqui tem todos os níveis de ensino, desde a escola básica até o secundário, nível superior. E como a gente está aqui na região metropolitana do Porto, eu falei para vocês, para quem quer aplicar visto de estudante também é legal, porque você consegue rapidinho estar nas universidades aqui do Porto. E eu vi também aqui 2 creches. Eu acredito que seja uma pública e uma particular. Porque como a creche aqui não é obrigatória, né, só você consegue colocar o filho pequeno se tiver vaga, então não tem tantas opções, mas as escolas básicas são todas obrigatórias, então por isso que tem muitas distribuídas pelos locais que é para atender todas as crianças. Olha, eu até vim para uma rua dessa aqui para mostrar para vocês que a cidade não é plana, né? Longe disso, tem muitos locais, muitas ruas que são assim bem íngremes. Tem uma partezinha que ali é plana, você consegue andar, ali aquela parte mais central você consegue andar, consegue se deslocar, mas se você quiser ir para outras regiões da cidade, andando, você vai fazer a sua batata da perna crescer, porque ela faz uma força para segurar você na descida ou na subida. Mas é interessante que os idosos sobem essas ladeiras muito fácil, né? Os idosos é acostumado, a gente vê os idosos às vezes bombados e tal, vão só com a bengalinha deles assim, só na manha, descendo e subindo. Para eles não sentem nada. Eu que tenho 30 e poucos anos aqui, se eu pegar umas 3 ladeiras dessa seguida, já começo a sentir a minha batata. Olha, e tem outra coisa que eu não se lembro se eu falei para vocês aqui em Portugal, é que tem esses contentores para você doar peças de roupa que você já não usa, que estejam em bom estado, você coloca aqui, que tem um pessoal aqui que recolhe, separa, aí faz a doação para quem precisa. É muito legal. Essa parte, tanto aqui das roupas, tem de óleo, tem de lixo separar, plástico, vidro, eu acho uma parte interessante, porque de certa forma você contribui para a manutenção do meio ambiente. No Brasil a gente não tinha muito esse costume, né? A roupa, quando ia ficando velha, pelo menos eu, né? Normalmente a gente jogava no lixo. Mas às vezes ficava até com medo de dar para alguém, a pessoa se sentir ofendida. Exatamente, de você dar para alguma roupa usada. Você chega para alguém, olha, toma aí a roupa e tal, não estou mais usando. A pessoa, acho que eu não tenho dinheiro para pagar. Então assim, é mais difícil, né? Nesse caso não. Eles já fazem esses sistemas de coleta e já entregam diretamente para as pessoas. Acho que devem se cadastrar ou você vai em um local recolher, ver as roupas. Eu acho mais interessante fazer dessa forma mesmo.
Em relação agora à saúde, a gente está passando aqui na frente do centro de saúde, ele é bem grande, né? Até mesmo porque acho que para atender a população que mora aqui tem que ser um centro de saúde grande. Mas é para os atendimentos mais básicos, um médico de família, aqueles atendimentos que não tem risco iminente à vida, é para fazer as consultas de rotina. Em relação ao hospital, pessoal, eu acho que o mais próximo é um que já fica ali para a região do Porto, que eu acho que é o Hospital Universitário, que é uns 15 minutos mais ou menos de carro, mas sempre andar de carro aqui na região do Porto é como apostar no Tigrinho, você nunca sabe se vai dar certo. Não, na verdade o Tigrinho sempre dá errado, mas um trajeto que pode ser de 15 minutos, se tiver muito trânsito, às vezes você pode passar uma hora e meia. Então tem um hospital aqui próximo, mas dependendo do caso você pode demorar muito a chegar até lá. Bom, agora aproveitando para falar um pouquinho do que fazer de lazer, a gente está nos passadiços, passando aqui pelo meio da cidade mesmo de Rio Tinto. Os passadiços têm uma extensão aproximada de 6,5 km, ele vai daqui até lá o Porto, no Rio Douro. Então para quem gosta, eu quero pegar um final de semana, fazer uma caminhada legal, ou até mesmo passear com a família, 6,5 km não é tão grande. No total, para ir e voltar dá uns 13, é o que a gente anda basicamente nos nossos vídeos, quando a gente está gravando para vocês a cidade, é uma média ali que a gente anda 11, 12 quilômetros, já chegamos a andar até 17, mas fica legal aqui, ó, você tem um espaçozinho para passear, ó, tem até um banheiro para os cães ali, ó, tem um espaço reservado ali, os cães com certeza não devem seguir muito isso, mas tem aqui, né, para ficar organizado. A gente está na mudança da estação, pessoal. A gente está na mudança do verão para o outono. Então hoje amanheceu 6 graus e agora já está fazendo na faixa dos 20 graus. Então a gente não sabe nem com que roupa sair. Eu estou com roupa térmica por baixo, estou com casaco e está um solzão desse. Então já começa a esquentar. Mas é assim, pelo menos eu agradeço que hoje a gente conseguiu gravar para vocês a cidade, porque, pessoal, todos esses dias é chuva não para, então fica até um pouco mais complicado. A gente vai ter que ver outros conteúdos para vocês acompanharem aqui no canal, porque esse período de outono e inverno chove muito, então a gente tem uma certa dificuldade. De qualquer forma, aparece de vez em quando esses dias ensolarados e dá para aproveitar uma caminhada no parque, aqui até silencioso. Ó, e o legal aqui, ó, o metrô passa bem aqui, ó. Eu acho que deve ter uma estação bem ali, então você sai do metro, aqui já sai nessa área aqui, bem legal. Pessoal, e esse negócio da temperatura é uma coisa muito doida. Eu comecei o dia botei essa meia, o tênis, né, e essa saia, essa camisa aqui, que ela é tipo uma camisa de lã, e esse casaco. Tava morrendo de frio ainda. Aí quando foi agora, passou 2 horas desde a hora que a gente saiu lá de Famalicão, aí eu comecei a tirar já casaco, comecei a tirar tudo e tô com calor até só com essa camisa. Para vocês verem como faz diferença essa questão da temperatura. Então a gente não sabe nem como sair de casa. De manhã sai morrendo de frio, quando chega no meio do dia tá morrendo de calor, e o pior é que de tarde começa a fazer frio de novo. O clima médio aqui fica de 6 a 25 graus. Claro, sempre fica mais quente ou mais frio, isso é só para vocês terem noção de como é a variação. Aí bem ali, ó, pessoal, Levada é a estação que eu estava falando para vocês do metro. E mais ali atrás tem um shopping, que vocês estão vendo aquela construção grande, é o Parque Nascente. A gente vai lá também para ver como é que é esse shopping. Ah, pessoal, eu vi aqui tem uma Sport Zone, eu até lembrei que a gente tem que comprar moletom, tanto a calça quanto a camisa de frio, porque os que a gente tinha, a gente vai doar e comprar uns novos. E na Sport Zone tem uns preços bem legais e a qualidade é muito boa.
Olha, aqui tem até uma loja do Porto Futebol Clube, para quem gosta de futebol. Até o estádio do Porto é bem pertinho, acho que deve dar, o estádio do Dragão, deve dar mais ou menos uns, sei lá, 10 minutos de distância daqui para lá. E tem jogos de clubes europeus do mais diversos. Porto está sempre na elite do futebol, então você consegue até ver outros times jogando contra ele. É bem legal, é uma opção para quem gosta de futebol, né? Quem torce para o Porto também, e até mesmo para quem não torce, ver outros times assim, eu acho bem legal ter essa opção. E aqui esse shopping foi um dos mais completos que eu já vi, pessoal. Tem muita loja e tem daquelas mais diversas, tem até Primark, Leroy Merlin, tem de tudo que você imaginar aqui nesse shopping tem. São 3 andares de loja e 3 andares de estacionamento. Pessoal, começou a bater a fome e aqui a gente parou na praça de alimentação mesmo do shopping para comer, né? Pedir um pratinho. Eu escolhi o restaurante Gagua, não sei se vocês conseguem ver. E aí eu pedi o prato chamado Trufíssimo, isso. Aí ele é uma massa, um macarrão com um franguinho, né? E batata frita. E também vem com uma saladinha com molhinho aqui por cima. E o valor do prato foi R$ 8,95. Aí pessoal, eu tô esperando isso aqui apitar, que é o sanduíche. Então já peguei aqui do meu menu um pouquinho. Eu não consigo ficar sem sanduíche, então a gente decidiu experimentar os dois. Pessoal, eu vou confessar pra vocês, eu já dei uma provada aqui antes de fazer a reação e é muito gostoso. O frango bem macio e o macarrão, ele vem com um molhinho de tomate. Sabe aquele macarrão bem al dente mesmo, assim? Ele nem cozinhou de mais nem de menos, ele ficou bem no ponto mesmo. Muito gostoso, muito bom mesmo. Os italianos que me desculpem, mas eu gosto de cortar o macarrão. Eu gosto de pegar de porção bem pequenininha. E aí, Auro, gostou? Achou mais ou menos? Qual nota daria pro prato? Muito bom, ó. E já tá apitando aqui o meu hambúrguer. Mas realmente, o frango tá bem no ponto. O macarrão, ele é bem fininho. Ele dá uma sensação de bem leve na hora que você tá mastigando. E a batata também não é oleosa, tá bem fritinha, bem gostosa. O prato, no geral, não é um prato que eu gosto tanto, mas eu daria ali uma nota 8 pra ele. Tá bem gostoso. Ainda falta algumas coisinhas aqui pra ficar nota 10. E eu vou buscar meu hambúrguer. Pronto, eu cheguei aqui com o meu hamburguinho tradicional. Foi R$ 9,50 o menu. Coca, a batata e o hambúrguer. Vou mostrar pra vocês ele aqui, ó. Eu só pedi pra tirar o tomate, porque eu não sou muito fã de tomate. Mas ele vem com bacon, queijo, a carne e o alface. E vem um molhinho aqui. Bora logo provar. Eu dar o Aparentemente a carne parece ser uma carne bem caseira. Vamos ver. É um sanduíche gostoso. A carne tem muito gosto de carne caseira, preparada assim mesmo. Não tem aquele gosto de fast food. A batata bem sequinha também. Mas apesar de que eu ainda prefiro essa batata aqui. Achei ela mais molinha, mais gostosa. Mas também é uma boa batata. No geral aqui eu daria 7, nota 7 para esse combo. Menos que o meu prato. Eu achei o prato mais gostoso. Bom, aproveitando que a gente está agora saindo aqui do shopping, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Bom, nas pesquisas que eu fiz, pessoal, aqui não depende de zona industrial, né? Nem tem uma zona industrial aqui no entorno. Então, para vocês pensam, Álvaro, eu queria trabalhar na indústria, eu quero procurar oportunidades na indústria. Aqui não seria o local ideal. Porém, como eu falei para vocês, o transporte público é tão fácil aqui que você consegue se deslocar para outras áreas industriais, aqui seja da Maia, ali da região de Leste de Palmeiras, Matozinhos, então você tem acesso à área industrial. Só estou dizendo que aqui na parte de Rio Tinto não tem uma área específica. E o que eu vejo aqui é que a gente está numa região metropolitana, a cidade por si só já se sustenta, tem muitos serviços, tem um shopping imenso aqui com muitas marcas, tem grandes redes de supermercado, tem outras empresas grandes aqui, tem empresa de fast food, ou seja, você consegue empregos dentro da própria cidade mesmo, que não necessariamente
somente na área da indústria. Eu vi emprego de cozinheiro, fisioterapeuta, eu vi de auxiliar de limpeza. Eu sempre deixo o link de emprego aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês querem ver outras vagas mais específicas e se tem vagas na área de vocês aqui na região, vocês dêem uma olhada lá. Mas como eu falei para vocês, não se prendam a emprego somente aqui nessa área central. A região metropolitana do Porto é gigantesca, vocês podem conseguir emprego em muitos outros locais aqui próximos. E vocês devem estar até se perguntando por que Rio Tinto, né? Um nome curioso para uma cidade. E aqui na região, no ano de 920, teve uma batalha dos cristãos contra os mouros. E foi uma batalha tão sangrenta que o sangue dos guerreiros foi levado pelo rio e o rio ficou vermelho. E aí deu-se o nome de Rio Tinto. Então é uma história, no mínimo, curiosa, né, para o nome da cidade. E aqui a gente está na frente de uns apartamentos, né? E como eu falei para vocês, eu vi muitos apartamentos aqui na região. Agora sim a gente vai falar um pouquinho dos preços, né? Para compra, eu vi apartamentos aqui de T0, T1, desde 140, 150 mil euros, T2 ali na faixa de 170 e T3 na faixa de 190 a 200 mil euros, tá? Isso prédios, apartamentos mais antigos, tá? Apartamentos mais novos, pessoal, está muito já acima desse valor. Mas para uma região metropolitana do Porto até que estão valores razoáveis. Eu não diria que está barato, mas são valores razoáveis perante o que está sendo aplicado no mercado. Em relação ao aluguel, que é um dos temas principais do vídeo, eu achei aqui mais barato do que ali o centro do Porto. Por exemplo, eu vi apartamentos T0 na faixa ali dos 600 euros, o T1 na faixa dos 650 euros, e apartamentos até bonitinhos. T2 ali na faixa dos 700, 750 euros e T3 ali na faixa dos 900, até 850 eu cheguei a ver. Claro, pessoal, não é sempre que você vai encontrar. O mercado imobiliário aqui em Portugal é muito aquecido, então às vezes a pessoa anuncia um imóvel e em 1, 2 semanas o imóvel já não está mais disponível, né? Quando eu fiz as pesquisas tinham esses preços, mas quando vocês estiverem vendo esse vídeo, talvez em algum outro momento já estejam outros valores. Mas entre morar ali no centro do Porto, morar na Maia, morar em Matosinhos, que são preços mais elevados, aqui eu já achei uns preços mais tranquilos. Então, para quem pretende trabalhar na região do Porto ou estudar aqui, eu acho que seria uma cidade com os preços mais baratos do que outras regiões aqui. E agora a avaliação. Bom, pessoal, Rio Tinto é uma cidade da região metropolitana do Porto que oferece muitas facilidades de emprego, de deslocamento, mas é uma cidade grande, né? Apesar de ter 50 mil habitantes, ela faz parte da região onde tem muito trânsito. É uma região mais barulhenta em si, né? Onde tem muita coisa acontecendo. E não é o tipo de cidade que eu e a produção gostamos de morar. Então, por esse motivo e pelo valor de arrendamento baixo, mas não tão baixo comparado a outras cidades, a gente não moraria. E a gente está aqui na estação de Contumil, que é uma outra extração que a gente já estava quase do outro lado da cidade e decidiu vir andando um pouquinho mais e pegar para uma outra estação. Aí a gente vai direto daqui de Contumil, que é uma estação que fica bem do ladinho do Estádio do Dragão, de volta para Famalicão. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Rio Tinto comigo com a produção e até o próximo vídeo.